Bora mergulhar nos segredos de uma das figuras mais famosas e, ao mesmo tempo, mais misteriosas do Brasil. É ele mesmo, o Saci Pererê. Só que a história dele, olha, é bem mais do que um conto para criança, viu? É uma mistura fascinante de continentes e de culturas. Ah, e as travessuras do Saci, essas são a marca registrada dele. E vão desde coisinhas pequenas, tipo esconder um dedal, até umas bagunças que, vamos combinar, complicam de verdade o dia de qualquer um. Mas, de onde é que surgiu essa figura tão única? Para a gente entender o Saci de verdade, a gente precisa voltar no tempo. Imagina só, estamos nas matas do sul do Brasil, lá pelo século XVIII. A história toda começa aqui, com o povo Guarani. Para eles, não existia Saci. O nome era outro, Saci Pereré, um espírito da floresta, sempre de olho em tudo e pulando por aí. E nessa versão original, ele não era o único guardião, não. Ele era visto quase como um parente de outra figura lendária, o Curupira. Só que a missão dele era um pouco diferente. Tá, então como que aquele espírito guarani se transformou no Saci que a gente conhece hoje? A resposta, gente, está na própria formação do nosso país. Uma fusão cultural simplesmente incrível. E olha que fascinante essa tabela. É como se a gente desmontasse o personagem para entender de onde veio cada parte. O nome, a carapuça vermelha, o cachimbo, a perna só, cada detalhe veio de um povo. É o Brasil, literalmente montado em uma única figura. Bom, toda lenda tem suas próprias regras, né? E o universo do Saci é cheio delas. Agora, vamos explorar essa mística toda. Como ele nasce, como vive e, claro, como é que se captura um bicho desses. É um ciclo de vida impressionante, totalmente amarrado à natureza. Ele nasce de uma planta, protege as ervas da floresta e, no fim, vira um fungo. Ele é parte da mata, tanto na ordem quanto no caos que ele provoca. E para quem tiver a coragem de tentar pegar um saci, o folclore ensina direitinho como fazer. O curioso é a mistura de elementos, né? Precisa de uma peneira, que é um troço de cozinha, uma garrafa e um símbolo de fé. É a pura sabedoria popular criando um verdadeiro manual de instruções. Essa aqui é uma diferença bem importante. Pensa assim, se o Curupira é o guardião dos animais, que usa força para proteger eles, o Saci é um mestre das plantas medicinais, que usa a esperteza para guardar os segredos da mata. Certo. Mas como é que esse conto, que era de uma região específica do Brasil, virou uma figura conhecida por toda criança brasileira de norte a sul? A resposta para essa pergunta começa com a visão de um grande escritor. Ele olhou para o Saci e não viu só um personagem de lenda, mas um símbolo poderoso da nossa cultura autêntica. E o Monteiro Lobato não estava para brincadeira, não. Foi um projeto muito bem pensado. Primeiro, ele ouviu o povo, coletou as histórias. Depois, organizou tudo num livro, tipo catalogando o mito. E aí, por fim, transformou o Saci em estrela de livro infantil. E aí já era, ele ficou famoso para sempre. E a fama do Saci não parou nas fronteiras do Brasil. A lenda viajou para os países vizinhos. Mas olha que curioso, em cada lugar que ele chegava, ele se transformava. Ganhava um detalhe novo. É a prova de como uma mesma raiz pode gerar histórias bem diferentes. Mas e hoje em dia? Em pleno século XXI, qual é o lugar do Saci? Pode acreditar, a história dele não parou no tempo. Ela continua evoluindo e ganhando significados novos, principalmente nesse mundo super conectado. Quando alguém vê o dia 31 de outubro no calendário, a primeira coisa que vem à cabeça é Halloween, certo? Mas, aqui no Brasil, essa data ganhou uma outra camada de significado, um significado de orgulho pelo que é nosso. A criação do Dia do Saci foi muito mais do que um ato simbólico. Foi um movimento para a gente valorizar o folclore nacional, sabe? O Saci foi colocado ali como um estandarte da nossa identidade, uma forma de resistência cultural bem-humorada e super significativa. No fim das contas, será que o Saci não é a metáfora perfeita do Brasil? Pensa bem. Nascido da nossa terra, moldado por 3 continentes, ele é travesso, ele é resiliente, ele é único. O Saci é muito mais que uma lenda. Ele é a prova viva de que o folclore é a história que um povo conta sobre si mesmo. E essa é uma história que continua aí, viva, pulando e assobiando através do tempo.